Geralmente, a gente costuma achar que os heróis que a gente assiste em filmes, em mitos, em lendas, nada mais são que histórias fictícias por puro entretenimento humano. Mas, na verdade, essa ideia do herói é uma ideia que é colocada na sociedade como uma ferramenta psicológica. Mas como que funciona essa ferramenta psicológica? Ela é utilizada para que a gente entenda que nós somos os heróis da nossa própria jornada, atravessando desafios, provas e inimigos para que a gente consiga encontrar o nosso lado mais iluminado, o nosso eu verdadeiro, aquilo que faz a nossa alma ser preenchida. Para a gente começar essa conversa, eu acho interessante trazer um conceito abstrato, que é o conceito de pleroma. Pleroma é um estado da existência em que tudo existe ao mesmo tempo. Seria um estado de totalidade ou um estado de integridade. No pleroma, não existe a diferenciação. Não existe o bom e o mal, não existe a luz e a sombra, não existe eu, não existe você. No estado do pleroma, é como se fosse a existência pura. Seria o berço da existência, vamos assim colocar. Esse conceito ele pode parecer um pouco meio difícil da gente compreender, mas muitos filósofos e muitos estudiosos, eles também entendiam que esse estado de pleroma era uma coisa que a gente não conseguiria conceituar ou imaginar. Mas eu vou dar um exemplo, eu acho que talvez fique mais fácil. Se a gente pensar que esse estado de pleroma seria um estado de totalidade, um estado de início da existência, onde tudo existe, a gente pode entender que a gente um dia fez parte do pleroma, certo? Então, para que a gente pudesse existir na matéria, a gente precisou sair do pleroma. E quando a gente sai do pleroma, a gente vem existir na matéria, a gente sofre uma queda. E essa queda a gente poderia chamar de processo de diferenciação. Carl Jung ele traz nas suas análises e nos seus estudos. Para a gente entender melhor esse estado do pleroma, que é um pouco abstrato mesmo, vou trazer aqui o exemplo do bebê. Olha só que interessante. Quando um bebê nasce, ele está mais identificado com o pleroma do que um adulto. Por quê? Ele acabou de nascer. Então o bebê ele não tem consciência de ele ser um indivíduo. O bebê ele acha que ele é o brinquedo, o bebê ele acha que ele é a mãe, o bebê acha que ele é o pai, o bebê ele acha que ele é a casa, o bebê acha que ele é tudo. Ele não tem essa consciência de que ele é um indivíduo, ainda quando é muito novo. O bebê só vai entender que ele é um indivíduo a partir do momento que ele tem um contato com as outras pessoas, certo? Eu acho que isso fica um pouco mais claro. Como que isso funciona? Como que o contato das outras pessoas vai fazer com que o bebê se entenda como indivíduo? E aí aqui a gente vai entender melhor como funciona esse processo da diferenciação. Porque até esse momento que o bebê se entendia como todo, ele ainda talvez se entenda como parte do pleroma, ele está mais identificado com essa totalidade. E aí no momento que ele tem contato com as pessoas, que ele recebe o nome, que as pessoas começam a chamar ele, fulano faz isso, fulano faz aquilo, você não pode se vestir assim, você deve andar assim. E aí, nesse momento, começa a se formar uma coisa que até falei em outros vídeos, que é a criação do ego e da persona, que seria quando você começa a se entender como indivíduo, que você entende que você se diferencia dos outros, você entende que você é uma pessoa, tem um nome e que você deve seguir regras que a sociedade te colocou. No estado de pleroma, você não tem consciência dessa individualidade. No estado de pleroma, você tem que imaginar que o todo só é o todo, ele só expressa a totalidade. E aí, quando eu falo que a criança está mais próxima do estado do pleroma, é que ela não tem essa consciência de que ela é um indivíduo, ela acha que ela é tudo. Um bebê não tem ideia de que ele é um bebê, de que ele é o João. Ele só vai ter ideia disso quando ele for crescendo, e aí quando as pessoas forem impondo isso sobre ele. E daí o João vai ser, ele vai se chamar João, no caso, né? E aí vai ser o João, e o João tem que se comportar assim, e o João tem que andar assim, e o João tem que se vestir assim, e o João não pode usar rosa, o João não pode brincar com boneca. Entende como funciona esse processo? Por conta desses aspectos que a sociedade ela vai te colocando, te impondo, você meio que se separa de tudo, você entende que você é um indivíduo. E a partir desse momento que você começa a receber essas imputações das pessoas, da sociedade,
é o momento que é concretizado, que é cristalizado o nosso ego, que é isso que a gente acha que a gente é, tanto o ego quanto a persona. Eles são formados nesse processo. Tendo a concretização do indivíduo, né, quando a gente passa a se entender como indivíduo, e aí se você quiser entender um pouco mais sobre a sombra, sobre a persona, tem um vídeo que eu fiz aqui falando só sobre isso, e talvez seja interessante voltar lá, ou em outros momentos falar um pouco mais sobre isso, aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Mas até esse momento aqui dessa conversa, acho que já fica claro como funciona esse processo da concretização do ego, a criação da persona. E a partir desse momento que isso é concretizado, que isso é formado, a gente, como seres individuais, a gente entende que na sociedade que a gente vive existem regras. E aí, com o passar do tempo, a gente tenta começar a entender como isso funciona e como a gente vai se encaixar nessa sociedade. Então, a gente vai entrar na escola, depois a gente vai passar pela faculdade e depois a gente vai conseguir o nosso emprego, certo? E aí, quando a gente consegue nosso emprego, a gente começa a exercer uma função na sociedade. E quando a gente começa a exercer essa função na sociedade, a gente meio que se torna aquela função. Então, a partir desse momento na nossa vida, a gente se torna um arquiteto, a gente se torna um engenheiro, a gente se torna um médico, a gente passa a ser essa máscara social, que talvez eu possa chamar aqui de persona, mas não vem ao caso. Aqui a ideia é a gente entender que a gente começa a ser esse papel que a gente exerce. A gente não expressa aquilo que a gente realmente é. E aí, nesse ponto, que começa a crise da meia-idade, ou a crise dos 30, que é quando a gente começa a questionar aspectos mais profundos da nossa vida e da nossa existência. E a gente começa a levantar questionamentos, começa a analisar a nossa vida de uma forma mais profunda, buscando um sentido para a nossa vida, e um sentido com propósito. Geralmente é assim que funciona. E Carl Jung ele chamava esse processo de questionamentos profundos de metanoia, que é esse processo de uma busca mais profunda por um propósito maior na nossa vida. E é aqui nesse ponto que entra o herói que eu falei lá no começo. O herói ele entra como esse arquétipo universal, essa energia do herói de atravessar, de lutar batalhas, de travar guerras contra inimigos, de passar por provações em busca do seu propósito, em busca da sua individuação. Esse processo de buscar a sua iluminação, buscar aquilo que faz sentido para você. É esse o papel do herói. É a gente entender que nós somos os heróis da nossa vida. Qual é o papel do herói? O herói ele vai passar por muitas provações, o herói ele vai passar por questionamentos, ele vai lutar. E essas lutas são as lutas da nossa vida, são as lutas que a gente precisa atravessar para que a gente busque aquilo que a gente possa entender como um propósito da nossa vida. Mas um propósito que preenche a alma, não um propósito qualquer, um propósito que faça sentido. Então, esse é o propósito do herói, é a gente espelhar esse arquétipo para que nos dê força, para que a gente trave essas batalhas no nosso dia a dia e a gente consiga entender que existe um propósito maior, que existe algo que preenche verdadeiramente a nossa alma. E a busca do herói é a busca pela integridade, que é essa luta contra a nossa sombra. Tudo aquilo que a gente deixou escondido e que a gente foi varrendo para debaixo do tapete durante esse processo que a gente tentou se encaixar na sociedade. Nesse processo de tentar se encaixar na sociedade, a gente vai deixando muita coisa que é nossa, coisas verdadeiramente de dentro de nós, coisas que a gente foi escondendo, foi negando, foi colocando nessa sombra. E esse momento do herói aparecer é ir buscar de volta tudo isso que a gente deixou para trás, buscar essas coisas que estão escondidas, que fazem parte de nós, do nosso eu verdadeiro. Então, quando a gente busca isso, essa sombra, né, que a gente vai lá na sombra, e a nossa sombra esconde muitas coisas. A gente pode encontrar tesouros, que são potenciais que a gente não sabia, que a gente não trabalhou e acabou escondendo, e também coisas ruins que a gente não sabe lidar. E quando a gente vai com o herói, vai buscar essa sombra, vai buscar essas batalhas internas, é um método da gente iluminar essa sombra.
é o método de a gente dar forma para as coisas que estão dentro da gente que a gente não conhece. Porque um local só com sombra, ele te cega, certo? E um local totalmente iluminado, você também não enxerga nada, a luz fica muito forte. E como que você dá forma para as coisas? Através da luz e da sombra, através do contraste. Então, quando o seu herói iluminado vai até as suas sombras para lutar, você consegue dar forma para esses aspectos da sua vida que talvez você escondeu durante esse processo de encaixe na sociedade. Então, o papel do herói é esse, é ir buscar essa sua essência verdadeira. Uh, esse processo todo que eu falei até aqui, Carl Jung ele tinha um nome para isso. Ele chamava esse processo de processo da individuação, que é quando a gente consegue integrar os nossos aspectos, tanto do que estão iluminados, e esses aspectos que estão na sombra. E quando a gente consegue trazer luz para essa sombra e consegue integrar tudo isso, a gente consegue ser o nosso eu verdadeiro, aquilo que a gente realmente veio para ser. A gente consegue encontrar o nosso propósito na nossa vida, mudando tanto nós, mudando a nossa vida, mas também mudando a vida de quem está em volta da gente, a vida do outro. E aí, eu acho que a ideia que fica e a lição para a gente hoje é que a gente precisa iluminar esse herói que existe na gente e travar as nossas batalhas, buscar aquilo que faz a nossa alma brilhar, aquilo que faz a gente ser feliz. É esse o propósito do herói. É essa ideia que foi colocada lá há muito tempo nos mitos, que a gente vê o herói sempre sofrendo, passando por provações e no final de tudo, o herói sempre ganha. Ele consegue a sua iluminação. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha, comenta aqui também sobre você está atravessando essa jornada do herói, ou se você já está nesse estado de metanoia, que é essa crise dos 30. Coloque aqui seus relatos, converse aqui comigo, vamos ter uma conversa mais profunda sobre isso, tá bom? Eu acho que é isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau.